Esse é o Comunicá-los, o podcast interno da Allos, que a gente vai usar basicamente para fazer os informes semanais, né? Esse vai ser uma substituição para a ideia de reunião geral que a gente tinha antigamente, para manter as pessoas um pouco mais atualizadas sobre as mudanças do projeto. E a gente vai começar com 3 episódios que serão os episódios canônicos. Esse primeiro sobre a história da Allos, que eu convidei o João aqui para contar. Oi, pessoal, tudo jóia? Exato, vai contar um pouco, né, dessa história aí junto comigo. Outro que vai ser sobre o modelo de negócios, esse será o terceiro, e o segundo episódio desses canônicos vai ser sobre o ensino, né, a nossa perspectiva sobre como ensinar, o modelo de ensino, enfim, né, as críticas que a gente tem ao modelo atual. Então, esses serão, né, os 3 episódios principais, e hoje a gente vai falar um pouquinho da história do projeto, desde quando, muito antes, na verdade, né, de começar como Allos, né, da gente ser uma associação, até como que vai ser o futuro. A ideia é fazer um panoramazinho, né, de como que vai ser essa história e fazer um exercício de futurologia, assim, de para onde que a gente vai daqui para frente. Pegou o tarô? Pegou o tarô? Não parei para estudar essa parte ainda. Mas, enfim. E aí, eu acho que dá para começar um pouquinho, né, contando levemente sobre mim, fazer um passant, porque não quero que isso fique registrado. Mas eu acho que a história, ela começa basicamente quando eu entrei na faculdade, né? Então, eu cheguei na faculdade já tendo alguma leitura, né, em Lacan e Jung, principalmente Jung. E, para minha surpresa, esses autores, né, em particular o Jung, eu não ia ter aula deles, não tinha nenhum professor que tinha essa especialidade, o que me assustou, né? Eu tinha, enquanto leigo, né, antes de entrar na faculdade, tido um pouco de contato com psicologia, lido um pouco, e para mim o Jung era, assim, um dos caras centrais da história do pensamento da psicologia e etc. Eu lembro você contando que achou que ia chegar lá e ia ter aula de Jung, ia ter gente pra estudar Jung. Exatamente. Na verdade, não tinha ninguém, assim, nem que tinha lido, não tinha nem meio professor direito, assim, sabe? Tinha um ou outro que chegou a ler, mas muito menos do que eu, de leigo, de curiosidade, tinha parado pra ver. E aí, qual que foi a minha sacada, né? Eu já tinha uma experiência com, sei lá, conduzir grupos de debate na escola e tal. Eu falei assim, vou fazer um grupo de estudos, né? Reunir pessoas informalmente mesmo numa sala. Quem quiser aprender aqui junto, cola. A gente pega um livro e troca uma ideia sobre. Assim que começou, né? E começou só com 3 pessoas, né? Uma das pessoas está até hoje dentro do projeto, né? Que é o Henrique. E no segundo semestre, já enchemos uma sala. Então, já tinha umas 40 pessoas, a gente mudou um pouquinho a metodologia, ao invés de pegar um livro, né? Foi Arquétipos do Inconsciente Coletivo, inclusive. Primeiro livro? Aham. Sim, Nossa. porque eu tava relendo ele na época, e aí eu aproveitei e falei um pouquinho sobre, mas tinha tudo até o momento que você entrou, basicamente, era bem pouco sistematizado, era muito dialético a troca, né? Então, era muito mais sobre, e eu acho que essa é uma perspectiva que é interessante, ao invés de contar as conclusões que o autor chegou, né, a perspectiva principal tinha a ver com entrar em contato com os mesmos fenômenos e lidar com esses fenômenos para ver se a gente chegava em conclusões parecidas. Tipo um grupo mais vivencial do que teórico, assim? Ele era teórico, mas ele tinha... Eu não sei se eu chamaria ele de vivencial, porque nesse primeiro momento tinham poucos elementos de contato com a vida das pessoas, né? Mas a gente criava muitas hipóteses para a explicação dos fenômenos. Então, era muito mais mimetizando a experiência de alguém que é pioneiro numa ciência. Então, a gente tinha um fenômeno psicológico específico que a gente precisava explicar. E aí a gente primeiro criava as hipóteses, jogava no quadro, fazia as construções, montava a teoria e depois via o que o autor pensou, né? Qual que foi a formulação que o autor fez, né? Não sei se você vai lembrar, o que você me usou até hoje, né? O famoso o que é ânima para você, né? Então, começa pensando um pouco sobre o fenômeno, né? E depois você estrutura isso com as considerações que o autor teve. Então, tinha muito essa característica. Na segunda versão, 6 meses depois, né? Já foi Rei Leão. Então já foi bem diferente, inclusive chamou muito mais gente por conta disso. O que teve uma foto para cada frame. Exato, eu tirei frame a frame, né, um print da tela, e aí fiz um slide de 450 slides com todos os frames de Rei Leão, e aí eu ia passando os frames, né, passando os slides e comentando. Né. Esse bombou, então encheu uma sala, o pessoal ficou até o final, assim. E aí eu acho que a gente abriu o primeiro passo na direção de fazer algo diferente, assim, né? Então, pensar o ensino de um jeito um pouquinho diferente, né? Então, esse primeiro de construir junto e depois pensar um pouquinho a parte de interpretação, que é algo que, a despeito de todo mundo na psicologia achar que é fundamental, a gente não tem aula da interpretação,
né? Então, nem perto disso. né? Exato. Não tem nem matéria que sonhe em chamar hermenêutica, né? Ou mesmo dentro das escolas, a gente tem nem nas aulas de psicanálise, que seria o mais próximo que a gente teria de interpretação, a gente não vê muito sobre... o máximo que passa perto, inclusive, é falar que o Freud teve ali, o primeiro livro foi Interpretação de Sonhos. A gente não estuda isso a fundo. Exato. Né? Quer dizer, a fundo, de forma alguma, a gente estuda isso, o Herol. Mas... E aí, o que aconteceu? Quando o João chega ao terceiro semestre, né? Se quiser contar um pouquinho de como foi a experiência, começou com... Eu peguei na livraria aleatoriamente o livro lá, Mulheres Correm com os Lobos, comecei a ler, vi que era uma junguiana que estava escrevendo, né? E nesse momento os grupos, eles eram todos sobre Jung ainda. E aí eu resolvi levar, né, pro grupo e ver o que acontecia. A ideia era, né, cada semana a gente pegar um texto diferente para fazer a análise. Acabou que a gente ficou 6 meses no primeiro texto do livro. A gente nunca chegou no segundo. A gente ficou muito tempo, acho que foi no Barba Azul, né? Exato. Mais pra frente um pouco, mas que era o texto que mais tinha impactado todo mundo, aparentemente, né? Que deu boas discussões, inclusive, Exato, né? Exato. E de pano de fundo, e isso é legal pra gente ir construindo essa história, quando eu tava no segundo semestre, quando eu era o Rei Leão, o grupo ele tava acontecendo ainda sobre Jung, mas eu já tinha começado a estudar psicodrama, né? E esse fica a dica, inclusive, para as pessoas da aula, se quiserem estudar assim, funciona muito. Cada semestre eu pegava uma abordagem diferente para me aprofundar. Então, ia direto nos livros do autor principal, lia eles o mais rápido possível. Tipo assim, se eu tivesse dificuldade, buscava um comentador, né? Mas isso cria uma abrangência um pouco maior de conteúdos. E, no fundo, depois que você começa a estudar diferentes abordagens, né? A terceira abordagem que você estuda é muito mais simples. Porque você já está acostumado com as questões centrais, né? As questões epistêmicas, as questões éticas, a posição do terapeuta. A linguagem psicológica de forma geral, né? E você consegue ter uma noção comparativa, que te dá uma solidez, até para aprender de maneira mais crítica as próximas coisas, né? Então, quando você está aprendendo, já tendo uma referência, você consegue ter um aprendizado crítico. E eu acho que isso ajuda muito, assim. É um pouco de você estudando seu TCC, inclusive, né? Exato. Na ideia. De trabalhar um pouco dessa comparação para construir a teoria do autor, né? O autor sendo dito não por comentadores, mas por outros autores que nunca falaram dele. E aí a gente força essa aproximação. Sim. Mas, e no terceiro, enquanto a gente estava vendo Barba Azul, num nível mais pessoal, eu tive o primeiro contato com dinâmicas práticas na faculdade, né? Então, eu vim até aula com esse professor no quarto período, mas no terceiro período eu matava a aula para ir ver a aula dele. E aí tinham muitas dinâmicas vivenciais, né? Aula de Gestalt, tinha algumas outras coisas de outras abordagens humanísticas. E aí eu comecei a me interessar pela ideia de roleplay. Você acha de boa falar quem que é o professor? Porque ele já veio na aulas. Tudo bem. O Alexandre Caetel. Né? Sim, fica a recomendação pra verem a live dele, que foi muito bacana. Sim, quem quiser ver aí. Apesar de não ter sido tão prática, né? Foi uma live um pouco mais teórica, falando do ciclo de contato na Gestalt. Essa foi a primeira referência, meu primeiro contato com prática pro ensino. E aí, o que aconteceu? A gente dividiu. Na faculdade, a gente fazia grupos mais teóricos, ou seja, vendo as abordagens mesmo da psicologia, e quando a gente saía, então quando o grupo acabava, a gente ia comer um hambúrguer, todo mundo junto, e a gente fazia pequenas dinâmicas de roleplay, de atender um ao outro, comentar da vida. O falecido Blend. O falecido Blend. Saudades. Exato. Era boa hamburgueria, a batata era bem barata. Mas enfim, e essa foi a dinâmica inicial. Só que o que começou a acontecer, e a percepção disso eu acho que foi fundamental, né? É que eu já posso posicionar no segundo ano de projeto, né? No meu segundo ano de faculdade, que é o segundo ano que os grupos de estudos começaram, né? Ou seja, quando eu estava no quarto período. Eu comecei a notar que muita gente chegava atrasada no grupo teórico só para ir depois com a gente lá no Blend, né? E o hambúrguer era bom, mas não era tão bom assim. Então, alguma outra coisa estava acontecendo. E aí veio a noção. Eu acho que a psicologia é o que a gente está fazendo fora da faculdade, não o que a gente está fazendo na faculdade. E aí veio o insight. Por que a gente não pega essas dinâmicas de prática e leva para dentro da faculdade? E aí essa foi a grande diferença no quarto período. A gente dividiu em 2 grupos. Um teórico, né, que a gente ainda estava vendo bastante sobre psicologia analítica, e um de prática. E aí bombou. Aí começou a ir bem mais gente, né? Os 2 ficaram bastante cheios. E era uma coisa muito diferente. Com sonhos, né? Isso. E o de prática, muitas vezes, roleplays ainda desestruturados, né? Então, a gente colocava 2 pessoas ali para se atenderem, ia fazendo comentários, ia construindo ali, enquanto grupo, uma solução, ainda bem naquela pegada de um ensino dialético, né? Então, que o objetivo do ensino não é você entender
a opinião de um autor sobre um tema, mas é você experienciar o processo da construção do conhecimento. E aí, se o mundo faz sentido, você concorda com o que o autor falou. Vocês estão observando, né, fenômenos parecidos, né? Então, a conclusão deveria ser similar. E se não for, ótimo, mais um fenômeno para a gente investigar. Eu acho que essa é um ponto de virada-chave, porque isso eu não sei, né, quem vai estar vendo esse podcast no futuro, mas muito possivelmente se você é estudante de psicologia, se você teve alguma coisa de roleplay na faculdade, ou seja, né, de alguma experiência mais próxima à prática clínica em sala de aula, muito provavelmente foi pouco e foi desestruturado, né, no sentido de que se assemelhava muito mais a uma performance da clínica do que a uma prática, né, no sentido estruturado, repetido, né, com elementos específicos. Então, para dar um exemplo específico, que eu acho que deixa isso um pouco mais claro, uma das primeiras coisas que eu notei que as pessoas tinham muita dificuldade é que elas não prestavam tanta atenção no que a pessoa estava falando. Né? A pessoa às vezes estava absorta nos próprios pensamentos, na próxima coisa que ia falar. E aí uma das primeiras dinâmicas que a gente fez foi de troca. Em que... meio barbichas, assim. Meio barbichas, exato. A inspiração foi totalmente essa. Então, a pessoa atendia, né? Dois personagens ali se atendendo no roleplay, mas o ator que fazia às vezes do terapeuta trocava com frequência. E aí, como você tinha que pegar um atendimento que estava acontecendo no meio do atendimento, você era forçado a não estar prestando atenção nos seus próprios pensamentos. Você era forçado a prestar atenção no que estava acontecendo, porque senão você ia chegar lá e não ia ter conexão nenhuma com a pessoa que veio antes. Então, esse é um baita de um exemplo. Então, parar o roleplay e reconstruir a frase com a mesma intenção que a pessoa colocou, para trabalhar um pouquinho mais construção de frase. Eu lembro de um desses dias, inclusive. Eu já tinha um tempo, né, desse dia, depois que eu já tinha entrado no grupo, que foi aquela dinâmica da humanista, inclusive, né? Que você citou agora, de você escutar o que a pessoa tá falando e tentar explicar para ela. E eu lembro que a gente dividia todo mundo em várias salas, né? Era bem bacana, assim. Acho que foram essas dinâmicas, inclusive, que conseguiram formar bastante gente que tem um olhar diferente para a clínica. Né? E isso vai ser fundamental para a gente chegar, né, como que a Alus virou a associação que virou no futuro. Essa dinâmica eu acho que é legal, inclusive, né, dando aí o como fazer, se vocês quiserem testar, são estilos diferentes de interpretação e escuta. Né? Então, se a gente fazer uma escuta um pouco mais fenomenológica, repetindo exatamente o que a pessoa falou. Então, se a pessoa falou que ela ficou com medo, ela não ficou ansiosa. Né? E parece meio óbvio até você tentar fazer. Porque você tentar repetir exatamente o que a pessoa fala é dificílimo. E aí você percebe o quanto que você enviesa, o tanto que você fantasia, né? Ou, por exemplo, uma escuta mais psicanalítica. Então, de achar alguma coisa externa, ou seja, algo fora do discurso que dá sentido para ele. Significante mestre. E aí tem uma estruturação para isso. Uma escuta mais sistêmica, cujo objetivo é fazer o problema crescer, ao invés de, né, analisá-lo, dividi-lo, interpretá-lo. Então, aí a gente dividia, né, em duplas, trios, assim, a gente fazia, bem prático. Eu acho que um outro exemplo bacana era o dos complexos também, que a gente fazia a lista do teste de associação para as pessoas se aplicarem. Isso, esse era legal, né, até essa parte, mexendo um pouquinho com psicometria também, era interessante. E aí eu acho que essa foi um primeiro ponto de virada significativo, assim. Então, primeiro começou com trazer prática para o ensino de psicologia, e depois a gente foi especificando para ir trabalhando isso com um pouco mais de precisão. Então, ao invés de ser muito genericamente, faz um roleplay e recebe feedback, a gente ia montando exercícios um pouco mais estruturados para adereçar questões estruturadas. E o resultado foi absurdo, assim, né? A galera adorou, né? As pessoas, elas sentem falta desse tipo de contato. Eu acho que eu vou falar muito mais sobre isso quando a gente for falar, né, do ensino aqui dentro da Alus, né? Eu acho que esse vai ser um dos tópicos principais. Mas vamos seguir com a história. Marcando ali o meu quinto período, né, então tendo 2 anos e meio que os grupos começaram, né, que a minha trajetória formal na psicologia começou, 2 movimentos ocorreram. O primeiro é que começam os grupos teóricos de assuntos que não são psicologia analítica, né, então coisas de psicodrama, a gente fez um de psicologia evolutiva também, né, enfim, e aí começam a fazer outros grupos, esse é um marco importante. Um segundo marco é que a gente sai da faculdade e começa em outras faculdades. Então, deste momento em diante, até, né, a Alus formalmente começar, todo dia da semana eu ia numa faculdade diferente, dar um grupo para pessoas diferentes, né? E começou a ter as primeiras pessoas da primeira geração que davam grupos. Não sei se você começou exatamente nessa época, eu acho que foi. Né? Mas o Henrique começou também um pouco assim, e aí a gente foi estruturando
passar o bastão pra frente, né? Então, Se eu não me engano, o primeiro que saiu foi eu e o Henrique juntos, inclusive. Né? Porque acho que era de introdução. Ou era de introdução ou era de sonhos. Possivelmente era um desses dois. Eu acho que o sonhos sempre ficava com você. Sempre ficava comigo, né? Pode ser. Acho que vocês deram de introdução mesmo. E aí, isso já foi a expansão. Então, começou a ter mais gente, começou a ter mais grupos, a coisa começou a ficar menos centralizada na minha condução, apesar de que, né, ficar rodando a cidade pra dar, pra dar grupo de graça, só eu que topava muito, assim. Mas era legal, conhecia muita gente, tinha contato com muita gente. E aí, eu acho que vem pandemia. Veio pandemia. Nessa história, né, a pandemia começa, assim, os grupos, eles mais ou menos morrem. Eu tentei sustentar umzinho, mas não sou muito fã de câmera, não sou muito fã de, nossa... De gravação? De gravação, muito difícil estar aqui, nesse momento, inclusive. Mas, eu acho que com isso teve o início do Analítica hoje, inclusive. Né? Foi exatamente no início da pandemia. Né? Eu e o Henrique, a gente acho que tinha acabado de começar a dar um grupo de introdução, talvez. Tava expandindo mais, e aí foi no meu terceiro período. Eu acho que a gente tinha dois semestres de diferença, né? Então, começou a pandemia ali no segundo mês de semestre, e aí começou a Analítica hoje junto. E a gente começou, inclusive, a levar a ideia dos grupos de estudos para Analítica no final do ano. No final de 2020, a gente começou a planejar. E conseguiu um impacto legal no online. Sim. Que era algo que, naquele momento, eu não tinha condição de fazer, né? Então... Eu fazia os grupos online sem câmera, então só de voz, né? Então era uma porcaria, né? Não tinha nem a personalidade ali para dar um gás nas pessoas e tal. O formato online ele já é um pouco mais difícil por conta disso, né? E aí eu acho que vocês foram pegando um know-how e vendo que dá para expandir muito mais, dá para chegar no Brasil inteiro, ter muito mais contato do que eu tinha, inclusive, que sempre foi uma pessoa mais reclusa, assim, né? De lidar com pessoas e fazer contatos com professores e etc. E eu acho que um outro elemento que foi fundamental... eu não sei se você coloca isso como sendo central, mas foi o professor, é isso que eu acho melhor a gente nem falar o nome, que era um junguiano até bastante famoso, assim, era uma pessoa bastante influente, e ele chegou para ser o professor que coordenava os grupos junto com a gente, né? Então, inicialmente foi um negócio super informal, assim, gente, quem quiser chega aí na sala, a gente estuda, né? A gente ficou bem animado, né? Finalmente a gente vai ter um professor para dar uma... que veio de Zurique, sim, enfim, vai dar uma estrutura pra gente. Exatamente. E pra mim isso é muito fundamental, porque eu acho que até esse momento existia uma questão de confiança, assim, né? Então eu, patologicamente, né, sofro de excesso de confiança, assim, então sempre tive muita certeza que o que a gente fazia tá correto, que o ensino tinha uma qualidade excelente, que do ponto de vista teórico tava no topo do topo da qualidade. Mas eu acho que isso não era tão verdadeiro para várias outras pessoas que estavam fazendo, né? Então as pessoas tinham aquele... Putz, mas eu tô no início da faculdade ainda, como que eu tô dando aula de alguma coisa, né? Mas não é uma aula, é um grupo de estudos, é construído coletivamente. Mas me chamavam... Na época eu não gostava, né? Hoje em dia, foda-se. Mas na época, me chamava de professor, eu ficava incomodado, inclusive, não. Mas eu ficava incomodado, pô, aula é ruim, né? O que eu tô fazendo aqui é outra coisa. Né? Mas acabava que não era uma aula mesmo. Acho que a questão que acontecia é que, como a gente estudava loucamente o dia inteiro, acabava que o pessoal chegava com dúvida, o pessoal chegava com outras ideias, a gente acabava entendendo mais do assunto. Mas eu acho que a chave está em entender que não é uma aula... E porque é melhor, porque a estrutura é melhor, porque é assim que o ensino deveria ser, Sim. sabe? Eu não quero chamar isso de aula, porque eu não quero que me misturem com, tipo assim, o que tá acontecendo na faculdade. Porque no fundo, tipo assim, esse é um jeito errado de aprender. Até hoje eu não gosto de chamar de aula, na verdade. Podendo evitar? Toda vez que eu vou mandar uma mensagem, falar, pessoal, aqui o link pro nosso encontro. Ok, tá certo. Mas, e aí, essa experiência foi legal, porque o que aconteceu? Vocês começaram a ter um pouco mais de contato com o pessoal dos institutos, com o pessoal mais velho que é junguiano, com o pessoal, né, que tem uma formação mais acadêmica nesse sentido, e perceberam que essas pessoas, assim, não liam muito, não eram tão articulados, assim, né, teoricamente. Claro que, tipo assim, né, você tem pessoas competentíssimas, né. E pessoas que ajudaram a gente bastante também. Que ajudaram a gente bastante, mas eu acho que, de maneira geral, perceber que você consegue... Se você dá um gás um pouquinho maior, sabe? Tá no mesmo nível dessas pessoas, é muito instigante, assim, sabe? Dá um tesão de fazer mais. E eu acho que essa foi uma virada que foi importante, sabe? Eu acho que algo que eu aprendi também é que, às vezes, eu não gosto muito da palavra competência, né? Mas acaba sendo, no final das contas, mas que o seu estudo e a sua articulação em cima do tema, ele consegue conquistar as pessoas também,
mesmo que você não tenha o título ou o diploma, Uhum. sabe? Então isso foi uma virada que eu achei bem importante. E as pessoas sentem isso. Eu acho que quando a gente vai chegar no final dessa história, né, desse primeiro arco da história, que é enquanto a Alus não era uma instituição, enquanto a gente já estava fazendo grupo de estudo em faculdade, as pessoas, elas reconhecem, né? Elas sentem falta dessa parte mais prática, elas sentem falta de um modelo de ensino que é mais participativo e que a qualidade é maior, assim, sendo bem direto, sabe? E eu acho que as pessoas reconhecem. Isso é muito mais forte, inclusive, do que qualquer coisa de titulação, assim, né? Para o empenho das pessoas em estudar. Mas, enfim. E aí, o tempo da pandemia foi muito bom, né? Eu tirei para estudar outros assuntos, comecei a estudar bastante, né? Lacan, enfim, fui para outros lugares. Deleuze, na época, eu tava lendo bastante, né? E aí vocês, né, você e o Henrique, de outro lado ali, montando Instagram, estruturando e etc. A gente seguiu bem firme dentro da psicologia analítica, até porque tinha uma diferença bem longa de leitura entre a gente e você, né? Você já tinha lido tudo praticamente, né? A gente tava no início ainda. E aí o que foi legal? Na volta, vocês vieram, né, tendo contato com, né, como que isso acontece no Brasil inteiro, com o modelo de liga. Pô, vamos criar uma liga, né, porque a gente vai ter mais estrutura, vai ter mais professores envolvidos, a gente vai conseguir fazer um pouco mais as coisas, beleza. Montamos a liga, começamos, né, não deu tão certo, né, a gente tinha ambições que as pessoas publicassem coisas e etc, isso nunca foi pra frente. Fazer a gente publicar na graduação segue sendo um desafio, inclusive, né, até hoje, na aulas, assim. Mas, assim, eu acho que a partir desse momento, o que vai acontecer é ir ganhando estrutura. Porque o que começa a acontecer? Outras pessoas de outras abordagens, né, várias que, inclusive, nem vão muito com a minha cara, se inspiraram por essa estrutura do que é um grupo de estudos e começaram a fazer também. E a gente começou a montar um grande ecossistema aqui em BH de grupos de estudos, né? Que eu acho que o ápice vai ser quando eu tava quase me formando, né? Tava lá no nono. Já tinha 6 grupos acontecendo ao mesmo tempo. E só na PUC. Na PUC. 6 só na PUC, né? Então mais o FMG, mais as outras faculdades e tal. Se você contar os online... Falamos o nome, né? Hã? Falamos o nome. Não tem problema não. Não. Citei faculdades aleatórias aqui, né? De BH. Mas se você contar o online, tinham 700 e poucos alunos. Né? Então quase batendo ali 750 alunos, muita gente. Os grupos do WhatsApp viram uma loucura. Exato. Não, e no início eu nem tinha WhatsApp, então era mais loucura ainda. Você que criava os grupos, você que mexia com tudo. Mas enfim, e aí vem uma primeira noção assim, mais concreta do valor que as pessoas dão para isso. Né? Então o que aconteceu? Quando eu estava entrando no meu 10º período, estava quase me formando, né? A faculdade encrencou com algumas das coisas que a gente fazia, assim, de maneira um tanto injusta, né? Mas tudo bem, né? Passou já. E acabaram que os grupos morreram, né? Então, todos esses alunos ali ficaram mais ou menos sem fazer nada, os grupos, eles foram, né, morrendo mesmo, assim, e acabou que a gente não fez mais nada ali durante um semestre. Só que o que aconteceu? Um semestre meio triste, né? Foi um semestre estressante, complicado, divertido, mas foi legal, porque me fez olhar muito para como que o ensino funciona, qual que é a estrutura da faculdade. Eu acho que esses insights, porque parecia muito nonsense, né? A gente chegou a fazer uma avaliação com as pessoas, né? Uma enquetezinha para saber o que as pessoas achavam dos grupos. Então, dos 700 e tantos alunos que iam, nem tantos responderam. Obviamente tem um viés aqui de sobrevivência, né, no formulário, mas, se eu não me engano, 168 alunos responderam. E uma das alternativas lá era comparando a qualidade do ensino nas aulas, né, da faculdade com os grupos que a gente fazia, né, com os alunos fazendo os grupos, enfim. Né. E desses 168 afirmaram que o grupo era melhor. E aí você tinha graus do quanto que o grupo era melhor, né? Quanto que o ensino nos grupos que a gente fazia era melhor. E quase metade falou que foi a experiência mais transformadora da faculdade. Então, incluindo estágio, incluindo todas as outras coisas que não são só aula. Eu não respondi o formulário, mas certamente eu estaria entre essas. Exatamente. E assim, né, tanto no qualitativo a gente tem um pouco essa impressão também, né, até hoje, né. Não é incomum a gente escutar, né, putz, tô na aulas aqui, vi as coisas de prática, sinto que eu aprendi mais psicologia em 2 semanas do que na minha trajetória inteira na faculdade. Não é incomum a gente escutar isso. E olha que hoje na aula a gente nem tá com, né,
do jeito que a gente quer estar em termos de formação. A parte prática que a gente está conseguindo fazer direito, mas os outros pilares ali a gente ainda vai. Eu até ia comentar, né, que muitos sonhos que a gente tinha na época da Liga continuam ainda na ALUS, né? Acho que vários a gente conseguiu tocar e ir pra frente, tá indo bem, mas ainda tem muitos que a gente quer realizar. Vai precisar de um tempinho ainda. Mas, e isso foi sensacional, porque foi a leitura concreta que eu precisava para entender que existe uma demanda por isso. Então, assim, não sou só eu que acho que tem algo de muito podre no jeito que o ensino de psicologia está acontecendo. Essa é a percepção dos estudantes. Assim, né? Essa é, de maneira unânime, a percepção dos estudantes, inclusive. Né? E, assim, a faculdade tem muita dificuldade de fazer os estudantes irem à tarde. E a gente enfia sala com 60, 70 alunos, tipo assim, sem, muitas vezes, ter nenhum tipo de reconhecimento, lá no início principalmente, né? Nem valia hora complementar, não valia nada. Nem e o pra eles, nem pra gente. E gostava, né? Enfim, ficava a tarde inteira, às vezes, na faculdade, porque... não sei se você vai lembrar, a gente fazia grupo de estudos no início da tarde e outro no final da tarde, né? Então, tinha dia da semana que a gente fazia assim. Tinha que pegar o pessoal da manhã e o pessoal da noite. O pessoal da manhã e o pessoal da noite, exato. E muita gente ficava direto com a gente, assim. Então, o engajamento das pessoas era muito forte. E aí eu acho que tem uma situação que é fundamental para o início da aula, que é o seguinte. O incômodo, né? E aí o Arthur que tá ali operando foi uma das pessoas que me fizeram refletir um pouco sobre isso, que foi o seguinte. Tinha gente muito competente, e eu tô falando de competente teoricamente, para dar aula, para estruturar as coisas, que entendia de teoria, mas também competente clinicamente, porque a gente via as pessoas atendendo nos roleplays, né? E que muitas vezes iam pegar um estágio muito nada a ver num RH, ou sendo AT, que era um negócio super desgastante, que tinha pouco a ver com a psicologia, né? E talvez o problema grande é que a pessoa nem queria fazer aquilo. Nem queria fazer aquilo. Então, assim, era o desperdício de um talento absurdo e eu ficava profundamente incomodado. Que essa pessoa, ela tinha que sacrificar o potencial que ela tinha, então, pra estudar, pra se desenvolver como clínico, pra ganhar uma grana, porque, sei lá, precisa pagar o aluguel, né? Então... esse insight ele é fundamental, porque eu falei, não, peraí, eu tô com a faca e o queijo aqui na minha mão. Então, eu tenho um modelo de ensino que tem muito para ser aprimorado, mas que, do nível que ele tá agora, quase que é uma unanimidade entre as pessoas que responderam, né? Mas, assim, de pessoas que a gente foi comunicar depois, assim, né? É claramente superior, né? E não são, né, meus lindos olhos verdes, porque outras pessoas que pegavam para fazer isso tinham resultados similares, né? Pessoas que, às vezes, eu até nem considerava, assim, tão incríveis do ponto de vista teórico, a estrutura do ensino estava correta, né? E isso fazia com que as pessoas engajassem muito e gostassem muito disso. Então, esse é um ponto importante. Eu tinha acesso a pessoas que são clínicos com muito potencial, que têm vontade de aprender isso e de se desenvolver, né? Mas que, como ainda estão na graduação, não podem atuar. Né? E o que mais tem é demanda por psicologia. Então, e aí, assim, como a situação financeira permite, né? Então, não estou precisando no momento, né, de dinheiro, enfim, empreendi um pouco no passado. Deu para estruturar uma ONG. A ideia era simples. Eu vou conectar essas centenas de pessoas que eu já conheço, que estudaram comigo, que conhecem a qualidade do que a gente faz, sobretudo as que eu acho que são melhores entre elas. A gente tava no momento todo mundo meio separado, né? Justo, porque ficou 6 meses sem esse contato. Eu acho que se isso não tivesse acontecido, o projeto ia ter começado muito maior. Muito maior, se a gente tivesse esse lapso, né? E aí conectar essas pessoas com quem precisa de atendimento. Né? Então, ou seja, com as demandas sociais que a gente tem na psicologia, porque a psicologia é elitizada, né? E aí, isso é um discurso acadêmico muito repetido, mas ninguém pega e resolve. E aí, o que a gente tá fazendo é pegando e resolvendo, né? E eu acho que isso é muito legal. Tipo, quase todos os meus colegas reclamavam do ensino na faculdade. Eu acho que a gente tem que fazer, beleza, existe aqui uma alternativa, tô fazendo melhor, né? Então, eu acho que tem muita coisa errada no ensino da faculdade. Qualquer professor da faculdade que você perguntar, ele tece 2 horas de crítica sobre o jeito que o ensino acontece. Durante a aula, inclusive. Durante a aula, inclusive. Bastante. Deixando de falar da matéria, muitas vezes, né? A questão é, vai lá, prova. Porque se for bom mesmo, as pessoas vão querer entrar, né? Então, a lógica é mais ou menos essa. Pegar, né? E aí não vou entrar muito no modelo de negócios, de novo. Esse vai ter tanto a parte, né, do ensino, né, quanto a parte do modelo de negócios. Vai ter um momento específico só para falar, mas eu preciso dar uma noção aqui para a história. Então, eu tinha as pessoas que eram competentes, eu queria, né, ter impacto social. Para isso, eu só preciso de 2 coisas serem articuladas. Primeiro, eu preciso de professores e supervisores para fazer uma formação para essas pessoas que já têm talento e já estão animadas,
para conectar elas com os projetos sociais que a gente quer tocar. E eu preciso também de projetos superavitários, ou seja, de alguma maneira de ganhar dinheiro dentro dessa estrutura, para que esses projetos deficitários de caráter mais social aconteçam. Então, o desenho inicial da Allos foi esse, né? Antes de entender subgestão, antes de, enfim, começar a ler esses autores picaretas, inclusive, mas que tem insights muito potentes, assim, para pensar modelo de negócio. Inicialmente era a gente tem um problema, a gente tem gente boa para resolver o problema, vamos resolver o problema. Exato. Aí a única coisa que eu preciso é me certificar de todas as coisas legais, de toda a infraestrutura, dos supervisores e tudo mais, que é uma outra coisa também. E eu conhecia bons professores que topariam dar supervisão. Então, várias pessoas vieram dar supervisão de graça na aula lá no início, antes de eu conseguir ter condição de pagar as pessoas. Sim. Vários colegas nossos vieram aqui dar uma força, acreditaram no projeto, né? Sim, contatos que a gente fez ao longo desses anos de grupo, também de fora, né? O pessoal de Fortaleza mesmo, Heracto, Anderson, acho bom. Exato. Que continua apanhando a gente até hoje. Continua apanhando a gente até hoje, né? E acho que no momento futuro vão entrar mais pra dentro ainda, mas aí é a parte de futurologia aqui da conversa. Mas enfim, então começamos com essa estrutura básica, e aí a coisa foi se desenvolvendo um pouco, né? Então, do ponto de vista do negócio, né? A gente começou com uma clínica. Quem quiser, paga o que quiser. Quem puder pagar, paga. Porque as pessoas que não têm condição de pagar também são atendidas. E aí a gente foi mudando, né? Então, para a pessoa física, atendimento social não tem tanto impacto. As pessoas elas não valorizam tanto a terapia. Dinheiro é uma questão fundamental na hora de construção da transferência. Então, vamos deixar, né, os projetos deficitários mesmo, assim. Até hoje tem gente, né? Paga R$2 aí pela consulta na aula, mas assim... hoje é exceção, né? Tem gente que não paga nada. Tem gente que não paga nada. Mas essa estrutura, ela passou a ser muito mais uma estrutura que a gente fornece para pessoas jurídicas, né? Então a gente ajuda outras ONGs e tudo mais. E aí o de graça é assim. E aí os modelos clínicos mesmo, a gente dividiu entre uma clínica mais social, que é um preço acessível, e uma clínica superavitária mesmo, que é a clínica Allos, né? Em que aí a gente consegue ter um superávit um pouco maior. E aí começam os projetos com prefeituras, começam as outras coisas que a gente está fazendo, né? E aí vai a editora, vai não sei o quê, a gente começa a crescer, monta uma revista acadêmica, né? Vê que a revista acadêmica não tem tanto sentido, e aí vai para outras estruturas. E enfim, expansões e expansões e expansões que tem a ver com essa estrutura, né? Do business, da Allos, né? Mas eu acho que o legal é pensar, se a gente está, né, se esse é um podcast sobre a história do projeto, é pensar muito mais nos desenvolvimentos de como que o pessoal da Allos está pensando, né, e a estrutura, e ser uma base para a gente começar a falar do modelo de ensino. Porque o que aconteceu? No início, era muito teórico as coisas que a gente fazia. Então, tinha prática e tinha teoria, mas a proporção era mais ou menos 50-50. Só que, uma coisa que eu notei foi que a gente precisava de mais prática do que teoria. Porque se a gente é uma adjacência à universidade, muitas vezes a pessoa tem uma formação teórica bem razoável lá, né? O que a gente tem que fazer é compensar. E aí ser unilateral pro outro lado, muitas vezes. E a gente começou a fazer as coisas mais voltadas para prática, para treino, né? Que foi o que levou a Allos pro conhecimento público no início, né? A gente ficou muito renomada, assim, pela prática deliberada no início. E a história da prática deliberada é legal, inclusive. Acho que esse é divertido de contar. Foi a Bruna, na época que ela estava na parte de eventos, que ela teve contato com o Dan Joshua, né? Então, já tinha visto uma live do Joshua, e aí eu falei assim, não, chama esse cara é muito foda, já assim, quero muito conversar com ele, que ele faça coisas aqui na Allos e tal, etc, né? É uma pessoa que, atualmente, né, tava no início da formação de psicologia baseada em evidências, né? Fez parte da primeira turma ali que foi montar a associação, era diretor lá dentro. Hoje em dia está um pouco mais afastado, né? Enfim, né? Coisa de família e tal. Tá um pouco mais afastado da psicologia, tá seguindo outros caminhos para a vida. Mas inicialmente queria muito conversar com ele. E a noção de prática deliberada veio dessa conversa, né? Eu expliquei as coisas que a gente fazia, né? Com prática clínica e tudo mais. E aí ele virou e falou assim, cara, você sabe que tem alguém que, literalmente, tem uns 10 anos que ele tá pesquisando sobre isso. Aí chega o Miller. Exatamente. E aí ele falou sobre o Miller, e essa história foi muito engraçada, né? Tem várias histórias que são muito engraçadas que a gente não tá parando pra contar. Mas essa conversa foi numa sexta-feira, se eu não me engano, né? No fim de semana eu comprei os 2 livros do Miller na Amazon, leituras rápidas, inclusive, né? Uma sentada você consegue ler o livro, Better Results e Field Guide to Better Results. Foi a história de como a Allos teve que fazer uma conta na Amazon. Exato. Mas aí, li os livros e
no mesmo fim de semana, antes de dar segunda-feira, nós já estávamos mandando um e-mail, né? E aí, não sei se você lembra do e-mail foi engraçado também. Não, todo formal, né? Querido Miller, tudo bem? Nossa, a pesquisa é muito foda e tal, não sei o quê, né? Mas olha, sinto me informar, mas ela tá toda errada. Eu acho que eu sei, inclusive, porque aqui, né? Tem 10 anos que você tá aí buscando resultados e você não tá conseguindo. Bora conversar? E ele respondeu. Essa foi a parte mais legal. Então, assim, um dos caras que é ponta de lança, né? De psicologia no geral, né? Mas especificamente psicologia baseada em evidências, né? Internacional, respondeu, a gente marcou a conversa e foi divertidíssimo, assim, né? E eu acho que é algo que eu quero, acho que vai ser com o Bernardo, inclusive, que eu vou convidar pra falar do... E ele estava bem diretamente envolvido, inclusive, no envio do próprio e-mail, né? Na época. Sim. O Bernardo tem muito contato com o pessoal da TCC, da ACT e tal, ele estava bem animado com esse contato. Então, para falar um pouquinho dessa parte acadêmica, né, eu vou chamar o Bernardo, a gente vai contar essa história com mais detalhes. Mas assim, do que se importa para a ALOS? Foi o primeiro contato internacional que a gente fez, né, mais de peso, assim, mais relevante, e a conversa foi muito legal, né, porque esse foi de verdade toda a conversa, assim, o cara tá fazendo isso tem 10 anos e eu acho que ele tá fazendo errado, né, e ele foi super receptivo com as críticas, não, várias das coisas a gente discordou, mas assim, muitas coisas ele refletiu, falou, não, eu acho que é isso mesmo, vamos começar a fazer diferente então. E aí, abriu o caminho para pensar prática deliberada. E aí, estruturar muito mais como que a prática acontece. Porque começou sendo algo intuitivo. Né? No fundo, até esse momento, né, que era quase um ano depois que a ALOS virou um CNPJ, nós viramos uma associação. Uns 8 meses, acho que o Miller chega. Nesse momento, ainda era os insights lá do Blend. Lá dos grupos aleatórios que a gente fazia, lá da hamburgueria que a gente, né, brincava de atender um ao outro e aprendendo um pouco com isso. E aí, depois disso, que teve uma estruturação mais técnica disso, né? Então, pra gente conseguir entender o porquê que a gente estava fazendo as coisas que a gente estava fazendo, começar a produzir teoria e, principalmente, começar a produzir pesquisa, né? Produzir dados, né? E ainda estamos nessa, né? Tentar demonstrar que o ensino da ALOS é o melhor do mundo, tá? Então, não tem segundo lugar, não tem nada. Tipo assim, ou é isso ou é nada. Então, essa pesquisa demora um pouco, né? E aí, só para vocês ficarem sabendo, né? Vai ter um momento de falar um pouquinho mais disso. Mas a corrida do ouro da psicologia internacional hoje é demonstrar que o ensino de psicologia serve para alguma coisa. Porque tudo indica que não serve, tá? Então, se você for pegar... Psicologia teórica. Não. Psicologia no geral. Se você for pegar essa pesquisa, o Wampold fez com pessoas formadas, né? Então, o Wampold foi a primeira pessoa que... o Wampold é um nome que você não introduziu ainda, inclusive. Bruce Wampold, inclusive, que é o grande nome, né? Se a gente fosse colocar 2 grandes nomes aí das práticas baseadas em evidências internacionais, né? A gente tem o David Barlow, que é o time que vai pensar o DSM, que é o grupo de trabalho que vai pensar e defender que abordagens são melhores do que outras, enfim, vai defender mais a tese de diferenças entre abordagens. No mainstream da PBE hoje, né? No Brasil. No Brasil. Porque internacionalmente virou desde 2019. Então, desde 2019, quem tá mais à frente é o Wampold, né? Então, que acredita que a diferença tá muito mais na competência dos clínicos, tá muito mais na formação, tá muito mais em fatores básicos como empatia, o que a gente chama de fatores gerais, né? E aí essa virada começou a acontecer em 2019, assim, as primeiras pesquisas mais batendo, assim, começaram a chegar. E esse ano, ou foi no final do ano passado, o Barlow desistiu. Então, o cara que estava à frente de tudo, de DSM, de psicologia baseada em evidência, de comparação e abordagem, ele entregou os pontos. Ele falou assim, galera, vamos de transdiagnóstico. Isso aqui a gente perdeu 20 anos da psicologia, tipo assim... Ele abraçou o Reis, né? Exato. E aí, quem hoje está muito mais na frente, assim, né? E a gente está acompanhando isso de perto, é o Miller, é o Reis, é o Wampold, né? Só que, qual que é o fato? Voltando aqui para o raciocínio. O Wampold, ele não fez a pesquisa, mas ele popularizou essa pesquisa, que o Reis também cita em quase todos os livros dele, que é, se você pega uma pessoa formada, recém-formada, e uma pessoa que tem 10 anos de prática em psicoterapia, ou seja, uma baita experiência clínica, a pessoa que tem mais experiência clínica tende a ser um pouquinho pior na média. Ou seja, as pessoas desaprendem a ser bons clínicos com o tempo. Chocante. Mais chocante ainda que isso. O Miller foi a pessoa que olhou para trás e comparou pessoas chegando no primeiro período de psicologia com pessoas recém-formadas. E aí, se os pacientes das pessoas que atendem já no primeiro período, sem nenhuma instrução, melhoram mais ou menos do que os pacientes de pessoas formadas. E na média,
Não dá diferença praticamente nenhuma. Agora, na média, e aí a gente pode voltar, inclusive, para longas discussões, já até sabe do que eu tô falando, é sobre conhecimento e compreensão, né? Uma coisa é a média. Adoro esse papo. Exato. Outra coisa é a realidade dos fatos. Quem introduziu o papo? Acho que a gente pode falar um pouco mais historicamente sobre. Vamos lá. O conhecimento e compreensão vai junguiana mesmo. Então, o Jung, né, que é a nossa referência principal para começar a pensar a psicologia da forma como a gente pensa hoje ainda, ele vai ter 2 conceitos num livro que chama Presente e Futuro, para quem quiser ver um pouco mais a fundo, que é o conhecimento e a compreensão. E aí foi engraçado, né? Porque eu tinha lido esse livro, falei, nossa, que enjoante, ver o Jung falando de política e não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, na segunda leitura eu falei, eu não entendi nada do livro. Acontece muito. A terceira é a mesma coisa. Aí que eu atinei para a ideia de conhecimento e compreensão, que eu não tinha pegado antes, né? A gente falava muito mais da antinomia, né? Do individual e do genérico até então. E aí ele vai diferenciar o conhecimento e a compreensão, no sentido de que o conhecimento, ele é o que a gente tem por ciência, né? Ele é o estatístico, ele é o quantitativo, ele é a teoria, no sentido que o Jung entende teoria, que é o a priori e o geral. Né? A palavra que eu acho que é fundamental, o conhecimento é uma abstração da realidade. Perfeito. É uma abstração útil e fundamental da realidade, mas é uma abstração da realidade. Sim, ele se desconecta dela criando essa média, né? Nomeia ela. Para usar o vocabulário, né, de outro grande nome aí da Basileia, né, do Nietzsche, maçã é uma forçação de barra. No fundo, você tem 2 objetos que têm naturezas profundamente diferentes, eles têm semelhanças, né? Mas assim, os átomos que constituem esta maçã e os átomos que constituem a outra maçã são diferentes. A natureza das 2 coisas é diferente. Mas a gente força um pouco a barra ao chamar os 2 de maçã, né? Então, a gente, por meio de nomes, cria conformidades entre a natureza das coisas e, na maior parte das vezes, não tem problema nenhum. Porque, normalmente, uma maçã é parecida o suficiente com outra maçã para eu chamar as 2 coisas de maçã e tratar como sendo a mesma coisa. O problema é que, quando a gente está observando fenômenos em que essas categorias são problemáticas, aí é o limite do conhecimento. Sim, eu acho que eu não vou aguentar não dar o exemplo das pedras. É esse que eu queria. Né? Mas o Jung dá esse exemplo das pedras, que ele chama de seixos, na verdade, em que você pega, né, várias pedras e tira a média do peso delas. E aí, você tem lá, vamos supor, a média do peso é 5 gramas. Mas na hora que você vai olhar cada pedra individualmente, nenhuma pedra tem 5 gramas. Eu acho que esse fica o melhor exemplo do porquê que é uma abstração. Porque você sai das pedras. A abstração ela tem algo de real, porque ela diz algo da realidade, porque de fato a média das pedras é 5 centímetros. E o coletivo existe, né? Exato, mas nenhuma pedra lá tem esse tamanho. Sim. E é por isso que a compreensão é verdadeiramente empírica. Onde que eu queria chegar? Esse insight... E o que é a compreensão? Hã? O que eu é não a vou precisar compreensão? disso, não. É só porque aqui a gente está discutindo a pesquisa do Miller, né? Porque o insight que eu queria era esse das pedras mesmo. Porque se você olha para a média das pessoas, não tem diferença nenhuma entre o início da graduação e depois de formado. Ou pelo menos essa é a conclusão que o Miller chegou do jeito que ele mensura. Porque tem todo um problema de como que ele mensura, né? Foi a grande discussão que a gente teve. Mas fato é que, quando você olha para as pessoas individuais que são acompanhadas ao longo do estudo, o resultado é profundamente diferente. Né? Então, você tem pessoas que melhoram muito ao longo do tempo, você tem pessoas que pioram muito ao longo do tempo, você tem pessoas que melhoram um pouquinho, você tem pessoas que melhoram mais, menos, e etc. Ou seja, na verdade, você tem uma cacofonia de possibilidades, uma miríade de possibilidades, vou usar mais 5 palavras esquisitas aqui, mas o ponto é, um montão de coisa acontecendo, e que quando você tira, né, pega todos esses vetores e combina todos esses vetores, parece que nada aconteceu. Não tem diferença nenhuma entre quem começou e quem terminou. Mas se a gente está querendo ensinar, a gente tem que olhar para as pessoas que existem. A gente tem que ser mais empírico nesse sentido. Tem que ir nas pedras. Tem que ir nas pedras. Eu estou interessada nas pedras, nos estudantes. Eu quero entender o que aconteceu com essa pessoa que melhorou enquanto clínico. Né? Mas fato é que, apesar de a gente querer entender as pedras, e esse ser o caminho, a gente tentar entender o processo de aprendizado, melhorar o processo de aprendizado. E aí vem insights, né, que tem a ver com a pessoa aprender ensinando, que tem a ver com a pessoa primeiro aprender prática, depois aprender teoria. Vários insights, né, de estrutura do ensino.
Mas existe a competição. E a minha natureza é essa. Se tem uma competição, eu quero ganhar. E tem várias instituições no mundo inteiro que estão dentro dessa competição. Ou seja, várias instituições de ensino que querem provar que são capazes de ensinar psicologia. Ou seja, elas não querem resolver aquele sujeito. Elas querem demonstrar que quem entra nessa instituição, depois de alguns anos, sai um clínico melhor. E nenhuma instituição do mundo, até 2025, conseguiu. A primeira vai ser a ALS. Mas nenhuma instituição do mundo, até hoje, conseguiu demonstrar que aprender psicologia serve para alguma coisa. E isso é um pouco chocante, até você perceber como que a gente aprende psicologia, né? E aí, de novo, tô entrando aqui um pouquinho, né, no segundo podcast, mas eu acho que é uma introdução pra gente falar da história da ALS, que é importante. Né? Sim. Se você tentasse explicar qualquer coisa, ensinar qualquer coisa do jeito que a gente ensina psicologia, ia ser uma piada, né? O exemplo que eu gosto de dar é o da natação, um exemplo clássico. Não, né? mas ele é bem ilustrativo. Ele é bem ilustrativo. Cara, imagina que você e seu irmão, enfim, vão numa aula de natação, vocês querem aprender a nadar. E aí o instrutor, ele te avisa, olha, no primeiro ano do curso de natação, a gente só vai ver história da natação. No segundo ano, a gente vai aprender teoria do nado e a gente vai aprender a parte física do nado. No terceiro ano, a gente vai ver um pouco da parte biológica do nado, né? Então, se no segundo ano a gente estava vendo empuxo, etc. No terceiro ano, a gente vai ver o corpo humano, tem aula de anatomia e tudo mais, né? E vai começar a ter nado. E como que funciona esse nado? A gente empurra na piscina e você se vira. Isso, obviamente, é uma piada. Assim, ninguém denunciaria essa escola de natação no primeiro segundo possível. Mas essa é a exata estrutura do ensino de psicologia. Você estuda história da psicologia, você estuda umas coisas sobre anatomia que não importam pra nada no primeiro momento. Assim, né? Você estuda a opinião de vários pensadores sobre psicologia, né? Então, a pessoa sabe falar perfeitamente o que o Lacan acha de determinado assunto, né? Mas ela sabe atender. Você fica o tempo todo na abstração, né? E quando você vai pra prática, você é jogado na piscina, sem nenhum tipo de treinamento. E sozinho. E sozinho. E assim, né? Você conta pro seu supervisor o que aconteceu, ele nem vê o que tá acontecendo. E essa é que é a questão. O ser jogado na piscina. Porque na aula de natação é muito óbvio isso. Você tem que botar a pessoa com uma boia, né? Segurar no ponto ali e começar a bater no pé. Isso é prática deliberada, né? Essa é a lógica básica, né? E qualquer coisa que eu fosse ensinar, podia ser natação, mas podia ser xadrez, podia ser, né, literalmente qualquer habilidade, só tem um jeito de ensinar. E não é esse, né? E aí o que acontece? As pessoas, elas performam psicologia, porque na faculdade você até forma atendendo 2 ou 3 casos, mas não tem prática nenhuma. É o equivalente se no treino de vôlei só tivesse coletivo, né? Só tivesse... só jogasse vôlei. É uma pelada. Pra mim parece, na verdade, que você vai aprender psicologia toda vez jogando campeonato. Sem treinar. Sem treinar, exato. Sem você ver o movimento, sem você receber feedback, né? De novo, clássico. Todo mundo acha que empatia é importante. Ninguém teve aula de sorriso na faculdade. Técnica de sorriso de teatro e, principalmente, feedback específico se você tá sorrindo direito. Fundamental. Mesma coisa, retórica. Às vezes você sorri igual um psicopata e ninguém nunca te falou, né? Ninguém nunca te falou. Quantas pessoas, aí de novo, sem citar nome, né? A gente tem aí que leram na obra do Skinner, que é importante, né, esse tipo de reforçamento, ou são um pouco mais da psicologia positiva, e é assustador o jeito que a pessoa sorri, tenta sem paz. A pessoa fica balançando a cabeça mecanicamente, achando que isso serve pra alguma coisa. Então... Eu acho que a semelhança entre quem começa a atender no início, no meio e no fim, de por que a qualidade é sempre a mesma, tá nesse ponto. Porque você tá no início, no meio e no fim, você sempre vai começar a atender do mesmo jeito que é sendo jogado. Exato. E nunca há um treinamento acontecendo. Né? Então, assim, do ponto de vista da plausibilidade, na verdade é bem plausível que as pessoas elas não melhorem mesmo enquanto clínicas. Só que isso é um problemaço. Foi uma brincadeira, eu fiz uma aposta com o pessoal da aula, não sei se você vai lembrar. A gente vai fazer essas coisas de prática deliberada até a gente ter os dados. Eu acho que isso vai demorar mais ou menos 2 anos. Acho que vai demorar 3, se eu fosse falar hoje, né? Acho que a gente vai precisar de 1 ano a mais. E a gente vai demonstrar que o ensino na aula serve para alguma coisa. Se isso não acontecer, aí vocês podem estudar qualquer coisa. Aí não precisa mais ter prática, não precisa mais ter cobrança. Porque aí, o que a gente tá fazendo é uma parte de diversões. A gente só vai ver coisa legal da psicologia. Só vai estudar coisa divertida, sabe?
Já que não importa mesmo. Já que não importa, já que não faz diferença, né? E aí, claro, tem toda uma discussão sobre como que isso é metrificado. Porque boa parte do problema, do porquê que não faz diferença, é por causa das métricas que o grupo do Ampold, o grupo do Miller usam, né? No fundo, tanto o Barlow, né, que é o pessoal que... rixazinha de abordagem, quanto o pessoal do Tudo é a Mesma Coisa, do Ampold, do Miller, do Reis, eles basicamente chegam a conclusões diferentes porque eles medem de um jeito diferente. O problema está na estrutura da medida. O problema é psicométrico, né? Esse é o grande problema da psicologia, inclusive, né? A gente não tem a mínima ideia do que está fazendo porque a gente não mensura nada. Cara, tem quase 120, 150 anos, dependendo de quem que você coloca como marco do início da psicologia, e ninguém nunca parou para pensar um instrumento que mede a qualidade de um clínico. Isso é absurdo. A gente tem 300 instrumentos validados na ADEPS, mas a gente não consegue avaliar a qualidade clínica de uma pessoa. Né? Isso é algo que a gente está fazendo. Isso é fundamental, sabe? Então, assim, voltando aqui, né? A gente se perdeu um pouquinho aqui, né? E é bom se perder, o detour, ele é o caminho, né? Mas, falando um pouco dessa parte, né? De ensino, de métrica e etc. Mas eu acho que isso conta a história do que é ALS. Porque eu acho que a partir desse momento, abre o olho. E eu acho que é o mesmo insight dos professores. Eu dou aula melhor, sabe? As pessoas gostam muito da minha aula. Eu sei mais de teoria do que essas pessoas. Né? E a mesma coisa. A estrutura do meu ensino pode ser melhor. A gente pode ser o melhor do mundo, por que não? Né? O legal de medir, essa coisa mais divertida da PBE, a partir do momento que você acerta a unidade de medida, todo mundo pode concorrer. Ninguém é mais especial do que ninguém. Enquanto o jogo tá em quem tem mestrado, quem quer chique, quem tá fora do Brasil, quem dá palestra na Europa, aí é muito difícil. Muito difícil, sabe? A partir do momento que você tem uma métrica que é justa, que é objetiva, que todo mundo pode correr atrás, né? É um jogo que eu quero muito mais jogar. E aí eu acho que essa é a virada da ALS. Então, do ensino, ele ser muito mais voltado para coisas de prática, até porque, e isso está virando, inclusive, de novo, porque a gente vai começar a fazer a estrutura dos porta-vozes, né? Mas hoje, o que eu quero formar são clínicos um pouco acima da média. Então, toda a estrutura da formação é para ter clínicos um pouco acima da média, né? Então, muitas coisas básicas, treino de fundamento de psicologia, grupos de prática, grupos de aprimoramento, né? Então, feedback constante da pessoa, estruturação da supervisão, né? Que é um tópico que eu vou falar. Mas onde você acha que a gente chegou até agora? Cara, então, essa é uma pergunta que ela é interessante, porque muitas das coisas são sempre sobre o futuro, né? Minha cabeça, ela tende a ir mais para lá. Mas assim, concretamente, eu acho que o modelo de negócio está aprovado. Eu acho que mesmo se a Aulus, né, deixasse de existir, outra pessoa conseguiria pegar mais ou menos esse modelo de negócios e replicar. E isso é muito foda. Porque eu não falei tanto de modelo de negócios, mas a lógica ela é bem simples. Dá para existir uma instituição privada, gratuita, com excelência, padrão mundial? Porque essa é uma pergunta que ela é, assim, sensacional. Né? Que, no fundo, esse é um dos objetivos da Aulus. Demonstrar que a educação ela pode ser privada, gratuita e a melhor do mundo. Porque, ao invés das pessoas pagarem para estudar, as pessoas recebem para estudar. Porque estudar envolve prática. E essa prática pode estar dentro de um modelo de negócios em que isso é fortemente monetizado. Porque essas pessoas, elas passam por avaliação, elas passam por supervisão, né? Tem um controle da qualidade muito, muito rígido que a gente faz, inclusive, muito mais rígido que qualquer outra instituição. Não costuma ter que eu saiba. Tipo assim, até onde eu sei, não existe controle mais rígido para a qualidade de atendimento do que na Aulus. Tá? Pode ser que alguma outra instituição tenha isso, né? Mas até onde eu sei, quem está trabalhando para ter um instrumento psicometricamente acuradíssimo para ver a qualidade das pessoas é a gente. Tanto é que menos da metade das pessoas formadas estão aptas a atender na nossa clínica escola. Menos da metade das pessoas que são formadas, que vêm aqui atender como voluntário na Aulus, eu deixo atender. Menos da metade. Tô falando assim, gente que é formada, que consegue tirar o CRP tranquilo, consegue criar a própria clínica tranquilo, que vem aqui para estudar e aí se voluntaria dentro dos projetos para atender. Metade não tem o nível de qualidade que a gente exige para a pessoa começar a pegar um paciente. Né? Quem dirá o nível que a gente usa na clínica Aulus, né? Atualmente, o número está em 1 a cada 20. 1 a cada 20 chega no nível que é a clínica Aulus. Né? Então, assim, e aí não é só exigência, porque não adianta nada você ser rigoroso se a métrica que você está usando não serve para nada.
Então, você pode fazer uma prova muito difícil, mas que impacto que sua prova tem na melhora dos pacientes? Você conseguiu demonstrar essa correlação causal? E é isso que a gente precisa demonstrar. Então, fundamentalmente duas coisas. Precisa ter concordância entre os avaliadores para garantir que a avaliação é bem feita. E a gente precisa ter a correlação entre as pessoas que tiram as maiores notas e a melhora dos pacientes das pessoas. E aí, acompanhar isso ao longo do tempo e demonstrar que essa correlação existe. Porque não adianta nada, né? Eu fazer uma prova de matemática e, né, engenheiros vão mal na minha prova de matemática. Provavelmente isso não é uma boa prova de matemática se as pessoas que sabidamente são melhores em matemática, né? Do mesmo Ou você jeito. não sabe fazer prova, você não ensinou direito, né? Um dos dois. Então, ou o problema na medida, né? Ou o problema no universo. Você tem essas duas possibilidades. E provavelmente na medida, porque normalmente é lá que mora o problema. Então, pra mim, essa é a primeira coisa que a gente alcançou. E alcançou mesmo. Assim, a gente provou a tese. Agora é acelerar, fazer isso ficar mais conhecido, sair da psicologia e demonstrar que a gente consegue fazer isso com a nutrição, demonstrar que a gente consegue fazer isso com a engenharia. Porque esses outros campos, o ensino também é problemático. E a gente ficar grande e a gente ganhar no jogo do capitalismo é uma forma de chamar a atenção para o modelo de negócios. Porque se a faculdade tivesse esse insight, a faculdade ia ser muito melhor para todo mundo. A faculdade ela ia ter um ensino de maior qualidade, porque o ensino ia ser mais prático. A faculdade, se ela fosse privada, né, ou se for uma autarquia, né, ela poderia monetizar isso e aí parar de pagar, né, ou, né, do imposto, né, que ela está utilizando, ou aliviar a mensalidade do aluno. O aluno está muito mais inserido no mercado de trabalho. O grau de impacto social é muito maior. Porque a faculdade, ela tem projetos deficitários, no sentido de que ela faz projetos de extensão, ela faz algumas coisas que vão nesse sentido. Mas ela não tem incentivo nenhum para fazer isso. Então é aquele projeto que fica bem jogado, que é só se o professor quiser tocar mesmo. Isso não está dentro da estratégia de negócio da faculdade, que é o caso da ALS. Para a gente, fazer projeto deficitário é fundamental. Porque a partir desse projeto deficitário que a gente cria mídia e que a gente chama atenção para a gente conseguir paciente para os projetos que estão superavitários. Então, isso eu acho que é, assim, primeira coisa é a teoria. Olha, existe uma ideia de que dá para fazer o ensino assim, e isso a gente está muito próximo de conseguir demonstrar. A gente só precisa que mais pessoas vejam. E para isso, a gente pode falar, mas o principal é crescer. Chamar atenção mesmo. Outra coisa que eu acho que a gente conseguiu atingir é o nível do ensino. E aí tem duas maneiras de medir. A maneira que eu quero, que é o que eu quero ganhar a competição, é medindo com a melhora dos pacientes. Mas uma outra maneira de medir é a percepção dos alunos. Nessa, a gente já conseguiu. Então, a gente ainda não tem os dados para a melhora dos pacientes, mas com certeza, a experiência do aluno aprendendo na prática, a experiência do aluno entendendo epistemologicamente o que ele está fazendo, entendendo sobre interpretação, é infinitamente superior. Entendendo psicologia, né? Entendendo o que é psicologia. Exatamente. Então, essa eu acho que é uma outra coisa que a gente conseguiu demonstrar. Né? Pô, não é à toa que centenas de pessoas vêm aqui trabalhar de graça. Para aprender. Essa é a contraparte. Vem aqui ser ensinado, né? E trabalha dentro dos projetos como contraparte. Tanto é que essa é uma política que a gente tem muito firme, apesar de que os núcleos podem, né, abrir exceções para isso, mas da ALO central nunca vender ensino. O ensino ele é gratuito e a ideia é chamar as pessoas para as pessoas trabalharem. E eu não sei você, inclusive, mas para mim, quando o grupo ou a aula que seja, né, ela é gratuita e as pessoas têm acesso, eu fico com mais tesão para dar aula. Eu não sei se isso acontece, até porque eu nunca cheguei a dar aula paga. Você chegou a fazer isso um tempo. Eu fiz. Né? No Analítica e tal. Então, eu nem tive a experiência de cobrar por ensino, pra ser sincero. Pra mim, o fator principal é ser presencial. Eu odeio fazer coisas online até hoje, apesar de que eu faço, né? É um tanto online. E quantidade de pessoas. Eu gosto de sala cheia. O que facilita se for gratuito. Não sei se facilita tanto assim, não. Curso enche também. Aí você tem que ter Sim. uma base ali de, sei lá, fãs. Ou, né, abrir mão de alguns princípios éticos. Essa é uma outra possibilidade também, né? Mas, então não sei. Essa aí não... Vou desviar da pergunta. Mas sinto que se tivesse gente, não ia ser um problema. Não tem problema nenhum por cobrar. Até porque isso é uma coisa legal também. Todo mundo, e tem a ver com a famosa pergunta, né, da gestão, what business are you in? Tá aqui para construir um projeto.
A pessoa, às vezes, ela chega porque ela tá querendo um estágio, ou porque ela tá querendo um pouco mais de prática clínica, e ela descobre que, tipo assim, putz, existe psicologia de verdade, entendeu? Tipo assim, dá pra mudar o mundo, dá pra fazer uma coisa que é diferente, dá pra eu pegar e construir isso com minhas próprias mãos, e criar o meu pequeno feudo aqui dentro, e trazer os projetos que eu tenho pra dentro da plataforma e receber estrutura. Então, uma das coisas legais de ser uma associação sem fins lucrativos é a certeza de que, tipo assim, toda a grana tá indo pra gente fazer pesquisa, pra a gente demonstrar as coisas que a gente tá demonstrando, pra formação das pessoas, pro atendimento, né, mais social que a gente presta, né, atualmente, muito mais pra instituição, mas também pras pessoas, né, porque, querendo ou não, a clínica escolar é subsidiado, né, porque é deficitário, no fim das contas, né, quem sustenta mais é a clínica ALOS. Então eu acho que é isso, assim, essas são as coisas que a gente atingiu, né. Agora a pergunta é, o que a gente ainda vai atingir? Porque eu acho que essa que é a parte legal, se a gente tá contando a história. É o Hamilton, né? Just you wait. Just you wait, exato. E nesse sentido, eu acho que a editora é fundamental. Na verdade, todas as coisas que a gente faz com a inteligência artificial são fundamentais. Né? Então, assim, eu não sei de outro projeto que tem um tradutor tão bom de inteligência artificial igual o nosso. Isso, o nosso ele é um absurdo. E a estrutura, ela é linda. Inclusive. Méritos pro Vitor, inclusive, que o cara... É muito bruto, né? E isso é muito legal, porque, cara, é absurdo. O nível que a gente tem, claro, você vai precisar trabalhar, você vai precisar treinar, IA um pouquinho, você vai precisar montar, né, um prompt engineering bacana. Mas, assim, livros que estão em domínio público deveriam ser acessíveis para todo mundo em todas as línguas. É literalmente um absurdo isso não acontecer. Pô, William James é gigante. Clássico dos clássicos da psicologia, né? O maior nome da psicologia nas Américas, assim, hands down, né? Quem acha que é o Skinner, assim, Disney, né? Até porque eu não sei, eu acho que ele nem é estadunidense, eu acho que ele só fez a fama lá. O James? O Skinner. Não sei. Eu acho que o Skinner ele só fez a fama lá, ele não é americano. Mas independente, o grande nome da psicologia nas Américas é o William James, e os livros dele não estão em português. Pô, sacanagem, né? E aí, eu acho que o trabalho que a gente tá fazendo na editora, ele é fundamental também. Então, assim, e se as obras do Skinner, do James, ele é americano? O Skinner, ele nasceu na Pensilvânia. Ok, é americano. Mas enfim, segundo lugar, o grande nome das Américas é o James. E bem antes, né? E bem antes. O James foi o cara que assumiu a primeira cadeira de psicologia nos Estados Unidos, se eu não me engano. E de filosofia. Ele é o primeiro filósofo e o primeiro psicólogo. Americano? Aham. Ó, filósofo eu não sabia, não. Sim. O cara é muito pica. O cara é o cara. É literalmente o cara. Além de ter sido base pro Jung, né? E pra quase todos os outros. Ele é base pro Skinner também. É o pragmatismo, né? Então, assim, basicamente, só a psicanálise e a terceira onda não tem base no James. O resto inteiro da psicologia bebe do James. Aliás, pra ser um pouco mais preciso ainda, Deleuze, por exemplo, reporta-se ao James. É mesmo? Sim, o James é uma das bases pro Deleuze, né? Então, o James, ele é levemente inescapável. Assim, é um dos nomes que não tem muito como fugir, assim. Seja pra criticar, aperfeiçoar, seja pra concordar. Mas o ponto é que, e se as obras dele tivessem em português? E se as obras deles todas tivessem em audiobook? E se as obras dele tivessem bem traduzidas? E se, junto dessa tradução, viesse podcasts explicando e mastigando? Viessem cursos atrelados? Né? E se a gente não fizesse isso só com James? E se a gente fizesse isso com Freud? E se a gente fizesse isso com basicamente todos os autores que a gente pode, né? Enquanto a gente ainda não compra os direitos dos autores, né? Por enquanto a gente tá começando com... A gente chega lá. Domínio público, né? Mas a gente vai expandir um pouco. Vai ter episódio de IA? Eu acho que quando eu estiver falando de modelo de negócio, a gente vai falar um pouquinho sobre essas coisas de IA e tudo mais, né? Mas pra mim, não dá pra falar de história sem falar disso, assim, do que a ALOS vai ser, porque tô falando da tradução, das coisas que envolvem ensino por IA, então assim, treino de habilidade com IA, as coisas inclusive de supervisão assistido por inteligência artificial, que a gente tá trabalhando um pouquinho também. Que envolve tanto ensino quanto clínica, né? Exatamente, é um mix dos dois. Então eu acho que tem muitas coisas que vão indo nessa direção, e que a gente é bem pioneiro no jeito de estruturar, assim, né? Tá bem up to date nas mudanças. Então, esse é um dos direcionamentos claros pra mim. Eu acho que assim, no curto prazo, é o que eu falei. A gente precisa crescer e ganhar no joguinho do capitalismo. O próximo jogo é o jogo ético-político e o jogo acadêmico.
né? Eu acho que são jogos que a gente tem que entrar, porque, assim, tem algo de podre nos dois âmbitos, sabe? Então, assim, o que hoje é feito em psicologia, né? É uma sacanagem do ponto de vista ético. Assim, então tem muita coisa a melhorar nesse sentido, tem muita luta política para acontecer, né? E aí, falando de acessibilidade, falando de qualidade do serviço prestado, falando de estrutura, de como que essa coisa acontece, né? Sem entrar em específicos aqui, mas assim, muitas e muitas coisas que a gente vai precisar fazer nesse sentido, que tem a ver profundamente com a luta política mesmo, né? E muita coisa do ponto de vista acadêmico, né? Eu acho que tem uma bela jornada ali de discussões, tanto do modelo de ensino, mas aí eu tô falando mesmo de teoria mesmo, sabe? Então, vamos acertar o jeito que... dando 2 exemplos simples, assim, de coisas que a gente tem muito forte aqui dentro da aulas. Psicologia analítica não tá nas universidades e quando tá mal. Bem mal. Psicologia baseada em evidências. Quase nunca tá na universidade. Tá menos que Jung, por incrível que pareça, né? E quando tá mal. Né? Então, as discussões aqui são discussões de 2011, assim, né? Esse é onde a gente tá, mais ou menos. Tem muita coisa nova, tem muita discussão para ser feita, tem muito jogo para ser jogado nesse sentido, sabe? Então, eu acho que essas são 2 frentes importantes, né? E a aulas para além da psicologia? Então, essa é uma que a gente vai suar um pouquinho para fazer acontecer. Mas eu acho que é fundamental. É porque... quando a gente tá falando do que é propósito, né? E aí, num sentido até pessoal, assim, né? Seu propósito. Meu propósito, né? Sou voluntário aqui dentro do projeto, a despeito de ser presidente aqui, não recebo nada, né? Muitas vezes pago pra trabalhar quando a conta não fecha. Muitas vezes, eu diria sempre. Mas enfim. E aí o ponto e pra quê? Qual que é o propósito, né? Cara, pra ser bem sincero, eu acho que assim, pra começar, mudar o jeito que ensino acontece. Porque isso tem um impacto absurdo. E aí, restringir a psicologia é um crime. No sentido, assim, do propósito mesmo, sabe? Seria profundamente antiético ter só uma clínica legal e grande de psicologia e ganhar dinheiro com isso. Só vou dar uma limpada, assim, porque você falou restringir a psicologia, é restringir a psicologia, tá, pessoal? Exato. Explicita a crase aí. Mas essa que é a noção. Porque muitas vezes, as pessoas, elas... tem como imperativo ético para as próprias vidas o que elas vão fazer. Mas eu acho que o deixar de fazer, ele entra aí também. Então, eu acho que seria assim, um desperdício da minha vida, do propósito, né, do mundo. E da própria ideia. Isso ser uma clínica de psicologia grande. Né? Então, todo mundo receber bem e tudo mais, ter uma vida confortável. Eu acho que é mais do que isso. Eu acho que é sobre mudar o jeito como se pensa o ensino. O ensino, ele não deveria acontecer tão teórico. Ele deveria estar muito próximo da prática. E eu tô falando da prática de mercado, mas eu tô falando também da prática de ser social. Né? O ensino ele deveria estar profundamente estruturado com impacto social. A faculdade faz isso, mas, de novo, isso não é central. A nota no MEC não altera. Se você tem muito projeto assim. Né? A nota no MEC altera, você tem professor com titulação, que é um outro problemaço das faculdades. De novo, metrificação é o problema. Como a nota do MEC ela é dada pelo currículo dos professores, não pela qualidade das aulas, se você chegar em qualquer faculdade de psicologia e fazer uma enquete com os estudantes de quem que são os melhores professores, talvez eu discorde da enquete, porque tem uma outra abordagem que eu não gosto, um professor ali que eu não gosto, mas assim, o resultado é muito próximo de quem de verdade são os melhores professores. Todos os alunos sabem. Você podia fazer isso na votação. E que não tem nada a ver com a titulação, muitas vezes. Que não tem nada a ver com a titulação. Muitas vezes, inclusive, é o contrário. Né? O exemplo clássico é o FMG. Eu pensei em dar o exemplo da Federal mesmo. Exemplo clássico. Você tem uma primeira leva de professores que estão velhinhos atualmente, todos eles com alta experiência clínica, o que também não faz deles bons professores, mas assim, estou só descrevendo. E os professores recentes, todos são jovens, que aceitam receber menos, né, porque estão começando a carreira, com titulação. Então a pessoa nunca atendeu nenhum paciente, foi direto, mestrado, doutorado, etc. Não teve nenhuma experiência clínica. Eu acho que não pode, né? Dedicação exclusiva, FMG? Dedicação exclusiva. E aí você tem isso, você tem professores que... E aí eu não tô nem entrando no modelo de ensino, que já é um problemaço, né? Que é ensinar sem prática nenhuma, né? É ensinar com um misto de teoria e performance. Mas o principal o adjacente sem nunca ter tido experiência clínica, né? E aí é o professor que vai fazer o estágio lá junto com a pessoa, né? Tendo atendido 3 pacientes na faculdade. Não dá nem pra culpar o professor, né, de não ter a experiência. Ou melhor, não dá pra culpar o professor de ficar só na teoria, porque é a única coisa que ele conhece. O problema é a métrica. Então, se a nota do MEC é
a nota do ENAD que a pessoa tira. Qual que é o incentivo? Ensinar psicologia? Não, ensinar a fazer a prova do ENAD. Tem estudante que vendo. Quantas faculdades não estão tendo ou aula ou prova específica para aprender a fazer provinha de ENAD? Porque a partir do momento que eu crio uma métrica, eu me descolo da realidade. E aí eu começo a jogar o jogo da métrica, ao invés de jogar o jogo da realidade. Ao invés de estar querendo ter o melhor aluno possível, eu tô querendo... Performar ponto. E aí é currículo de professor, e aí os melhores professores que têm mais experiência clínica e que muitas vezes não têm um currículo tão gordo, são cortados. Né? Você tem... e que às vezes só são bons professores mesmo. Né? Você tem a infraestrutura da faculdade, que entra na nota do MEC, mas essa aí deveria entrar mesmo, essa tá correta. E você tem o problema da nota do ENAD. Né? Eu fiz ENAD, né? Então minha turma caiu ali aleatoriamente, meu ENAD valeu pra faculdade. Era literalmente uma prova do Enem, com 2 perguntas sobre psicologia abertas, e as 2 perguntas, a resposta era, isso não existe. Porque era tipo assim, qual que é o objetivo da terapia? E aí eu descrevi racionalização dos objetivos da terapia. Provavelmente a pessoa que leu não tem a mínima noção do que estava acontecendo, não conhece profundamente sobre Jung, e me deu 0 na questão. A despeito de estar assim, trincadamente perfeita a resposta. Então, essa que é a questão. Né? O jeito que a avaliação é feita é péssimo. Péssimo. Faz muito mais sentido a gente fazer igual faz na aulas. Olha, quero saber se você é um bom clínico? Clinique na minha frente. Monto um instrumento semi-estruturado para fazer a avaliação, demonstro que esse instrumento tem validade psicométrica, né? E aí não é validade nível SATEPS, sem querer criticar o SATEPS, é muito importante, obviamente, tudo que eles estão fazendo, mas assim, o crivo, baixíssimo. Isso não é coisa brasileira, assim, né? A gente aceita coisas que são inaceitáveis dentro da psicometria. Já que você tá mexendo com a estatística, já que você tá metrificando, faz direito. Exatamente, menos, né? exatamente. Então, porque é isso que acontece. Dado que as coisas são difíceis de mensurar, a gente aceita mensurações porcas. E a mensuração porca atrapalha mais do que a não mensuração. Porque a gente tem um senso intuitivo do que é a realidade, né? E muitas vezes, tentar metrificar isso piora a situação. É o caso acadêmico. Por que todos os papers são inúteis? Anos e anos e anos que a gente não tem alguém que de verdade publica alguma coisa relevante em psicologia. Tô brincando. Obviamente você tem boas coisas sendo publicadas, mas assim... Nada que revolucione, talvez. Nada que é muito, muito impactante acontece, né? Mas você tem cada vez mais publicações, publicações, publicações. Porque a métrica é quantidade de publicação, quantidade de citação. Eu acho engraçado pensar a psicologia em paralelo com as áreas de tecnologia, talvez. Porque você tem tido inovação atrás de inovação, e eu sei, o Vitor, por exemplo, né? Paper atrás de paper sobre IA, sobre computação e não sei o quê. E a computação é uma ciência quase tão nova quanto a psicologia, né? Então a psicologia podia estar aí nesse sentido de inovar, de buscar, de produzir coisa nova. E a gente tem eu acho muito importante, a gente sabe disso, é bom olhar para trás, é bom ver os clássicos, mas a gente fica talvez muitas vezes com saudosismo de não querer ir para frente, eu acho. Eu não acho, de novo, eu acho que o problema é mensuração aqui, não é saudosismo. Porque o que acontece? Vamos entender o porquê que nenhum estudo relevante é publicado. Quando eu quero ver análise de risco de viés, se eu quero saber a qualidade de um artigo científico, eu leio a metodologia. Se você for para qualquer um desses cursos de metodologia científica, ou então de práticas baseadas em evidência, ele vai te ensinar a basicamente ignorar o título e a introdução e ir para a metodologia e ver se a metodologia está bem feita. Porque para essas pessoas, e elas não estão completamente erradas, mas ciência é você aplicar um método específico ao objeto que você está observando. E aí qual que é o problema? Qualquer artigo que é escrito com uma metodologia bem feita, é aprovado e é publicado e recebe os louros. Qual que é o problema? E se o artigo for inútil? A parte importante de um artigo é a introdução, é a justificativa. E se todas as nossas métricas elas focassem na justificativa, a gente ia ter artigos que importam para alguma coisa. A pergunta não é, você utilizou os métodos corretos e, portanto, pode publicar esse artigo. A pergunta é, o que você está fazendo importa? Para que isso? Pra que isso? Exato, pra que isso? E aí o que acontece? Como a gente só metrifica a metodologia, a gente tem artigos que são... Mentira, nem tem. Mas assim, a tendência é ter artigos que são metodologicamente precisos, ou seja, pesquisas que estão corretas do ponto de vista metodológico e que não servem para nada. Nada, né? Exemplo clássico. Quantas revisões sistemáticas de ensaios controlados existem sobre autismo? Não tem nenhum artigo vendo o impacto do diagnóstico do autismo no tratamento. Eu não sei
se dar o diagnóstico de autismo atrapalha ou não atrapalha. Obviamente, essa é uma pergunta que tem que ser feita antes. Não adianta nada eu começar a produzir pesquisa em cima de um construto que não existe ou que é fraco. Então, cria-se um DSM, o DSM é uma porcaria, pelas próprias pessoas do DSM, igual eu falei, o Barlow já desistiu, mas, gente, qualquer pessoa. O preâmbulo do DSM fala de todas as críticas que tem, de toda a problemática envolvida ali. Então você tem construtos que basicamente não existem, tem pouca validade psicométrica, então a gente não tem os nomes, as categorias para trabalhar de maneira precisa, e a gente começa a construir um castelo de cartas. E aí a gente vai fazendo coisas que têm a estética de uma ciência, mas que no fundo não importam para nada. Porque se você não acerta o jeito que você mede, e se você não acerta as categorias, o que você tá fazendo não importa. Não adianta nada, tipo assim, né? Você tá fazendo uma baita pesquisa em cima de categorias que não importam, ou usando instrumentos de mensuração que são imprecisos demais. Às vezes as pessoas, elas não aprendem a pensar aquilo que já tá dado, talvez, na psicologia, né? Então você já chega com, é importante dar diagnóstico, é importante fazer isso, e não pensa pra trás. Uhum. Né? Será que é importante dar o diagnóstico? E isso é uma questão de... A própria plausibilidade é questionável, assim. É porque existe um mundo em que dar o diagnóstico de autismo ajuda no tratamento. A gente não tá falando que não é importante. Exato. Eu tô falando que ninguém sabe se é importante ou não. Uhum. E se não sabe, do no harm. Ou seja, né, se você não sabe se aquilo que você tá fazendo é correto, se você não provou isso, não faça. Essa é uma das bases éticas, né, da saúde como um todo. E aí qual que é a questão? Eu não sei. Por quê? Porque ninguém nunca pesquisou. E aí pesquisa-se uma cacetada de coisa, mas e se, quando eu dou um diagnóstico de autismo, o paciente piora? Uhum. E se o clínico, sem saber que a pessoa era autista, fornece um tratamento melhor? Isso não faz diferença nenhuma, que provavelmente é o mais provável, porque quase tudo quando você mede direito não faz diferença nenhuma. E aí eu tô falando de autismo, mas assim, qual que é a comorbidade entre depressão e borderline? Do ponto de vista psicométrico, praticamente a mesma coisa os dois construtos. Então, é por isso que, inclusive, os próprios proponentes desse tipo de pesquisa estão desistindo, né? Estão vendo que essa adaptação de uma metodologia de uma episteme e de uma metodologia de uma episteme que na medicina dá muitos frutos, ela não funciona tão bem na psicologia. A gente precisa, e eu acho que isso é que é fundamental para as pessoas entenderem. Ciência não é uma estética. Ciência não é um método. O que faz uma coisa científica não é a conformidade com o método científico pré-estabelecido. É a atitude ética de buscar uma metodologia para resolver o problema. Então, você não pode afirmar que alguma coisa não pode ser mensurada dessa maneira e, portanto, isso não é mais científico. Na verdade, não. Você precisa ser criativo para pensar metodologias para adereçar os problemas de maneira científica. Então, Deus não é um assunto que está fora do escopo da ciência. Uhum. Só que você certamente vai precisar, dependendo da sua pergunta sobre, né, a natureza do divino, ser muito, muito, muito preciso na sua definição do que você está fazendo, nos instrumentos que você está montando. Né? Então, é sobre ser esperto, no fim das contas. Eu achei bem massa isso que você falou sobre a metodologia, porque eu me coloco, inclusive, nesse lugar. A gente não aprende a pensar a metodologia, a gente aprende a colar a metodologia. Uhum. Né? Então você vai fazer lá a iniciação científica na faculdade, vai fazer seu TCC, o professor te dá um livro de introdução à metodologia de pesquisa, você, né, folheia lá, qual que é a que cola no que eu quero fazer, você cola. Mas você não aprende a pensar metodologicamente. Né? E o processo da construção da ciência foi esse. Né? Eu tenho um problema, eu preciso pensar como que eu adereço esse problema. Né? A base do pensamento científico é essa, na verdade. Né? Então, é justamente pensar maneiras de fazer essa adaptação. Porque a gente tem exemplos canônicos. Então, por exemplo, se eu quero medir uma intervenção, um ensaio controlado é mais ou menos o único jeito de medir isso direito. Né? Não tem muito escapatória. Mas, né, que é a dúvida que muitas pessoas têm, né, às vezes, se eu estou querendo saber a estrutura de alguma coisa, o método comparativo, o método filológico é o mais adequado. Né? E aí, enfim, podemos entrar em várias questões nesse sentido, né? Porque a pergunta, qual que é a estrutura da fantasia, é uma pergunta que obviamente está no campo da psicologia. E não dá para responder essa pergunta com ensaio controlado, aleatorizado. A resposta para essa pergunta é análise comparativa. Ponto. Né? É assim em todas as ciências, né? A própria anatomia, como o próprio Jung fala. A própria anatomia, a própria biologia. Então, você tem
vários exemplos, né? E o ponto fundamental essa é uma pergunta que ela é válida, né? Do mesmo jeito que, pô, a pessoa lá na biologia pode estudar as formiguinhas dela, ninguém tá reclamando, né? Então, por que não, né? Na psicologia a gente não poder fazer as perguntas que realmente importam. Você tá olhando a hora aí, né? Então, fazer o seguinte, eu acho que deu pra ter uma noção, assim, né, de contar um pouquinho de como que foi a história do projeto, como que ela chegou a ser o que ela chegou. Eu acho que daqui pra frente é isso, assim, aprofundar, né, nesse modelo de negócio, fazer crescer, trazer mais gente pra dentro, né? Realizar os sonhos. Exatamente. Eu quero ter em 2026 mais de 1.000 pessoas dentro da Allos trabalhando. Quantos que a gente tá agora? A gente tá com 160. Dá pra chegar. Dá pra chegar. A gente nem começou. O projeto não começou. A história tá começando. Assim, eu acho que essa é uma revolução que ela é gigante. E a gente tá só no início. É sobre repensar o jeito que a educação acontece, é sobre repensar o jeito que saúde existe. Assim, né? Eu acho que tem muita coisa que possivelmente não vai ser a Allos que vai fazer esse impacto, mas que o modelo que a gente está montando vai inspirar muitas pessoas mais competentes no futuro. Assim, e essas pessoas, se tudo der certo, vão mudar o mundo, porque o mundo precisa ser mudado. Assim, né? Educação e saúde são dois temas que a gente precisa, assim, de um choque. Mudanças, né, que não sejam estruturais não vão salvar. O problema é a estrutura que a gente tem. Do history has its eyes on us. Exatamente, né? Fica aí a recomendação para as pessoas, né? Além dos livros do Miller, que eu já tinha comentado, assistam Hamilton. Vocês querem entender o que é Allos? Assim, este é um musical para ser assistido. Tranquilo então? Fechou? Tranquilo. É isso, pessoal. Obrigadão. Então, até o próximo episódio do Comunicaus. Isso. Tchau, tchau.